Convidei vocês, né, a debaterem conosco o problema da segurança pública. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Observatório Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo registrou 4.891 casos de celulares roubados e ou furtados em municípios aqui do Espírito Santo, viu? As cidades da região metropolitana são as que mais acumulam ocorrências. Vitória, com 1.034 casos, Vila Velha, na sequência, com 893, Serra, com 877 e Cariacica, com 867. São as 4 primeiras posições no ranking. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 19%. Ainda assim, esse tipo de crime faz parte da rotina de todo o capixaba. Exatamente por isso que a gente pediu, né, uma conversa com a polícia. Quem está comigo na linha é o delegado titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, Carlos Vitor de Almeida Silva. Delegado, bom dia. Alô, bom dia. Delegado, fala um pouquinho pra gente sobre esses números. Primeiro, eu acho que assim, dou parabéns para vocês pela transparência, tá? A partir do momento, né, que a gente tem um ranking, um observatório, eu acho que é direito do cidadão saber o que acontece na cidade, né? Não, exatamente. Semana passada foi divulgado o Observatório de Segurança Pública, né, pela SESP, que traz diversos índices, inclusive os crimes de furto e roubo e de aparelho celular, não só pessoas, né, mas especificamente aparelho celular. Uhum. O ranking aponta a região metropolitana, que também tem muito a ver com a questão populacional, não é mesmo? Sim, sim. Ele traz os índices da Grande Vitória, né, e qualquer pessoa que acesse o site pode verificar os números. Uhum. Em que circunstâncias esses roubos e furtos acontecem? E até aproveita e esclarece para os nossos ouvintes aqui a diferença de um para o outro. Nós temos o furto e o roubo, no que o furto é o crime praticado sem violência ou grave ameaça. A pessoa se apropria do telefone fugindo da esfera de atenção da vítima. E o roubo em si, ele já é aquele crime que demanda alguma violência ou alguma ameaça direta à vítima. Uhum. Onde tem violência, não é isso? Ele subtrai, Isso, né? exatamente. Com violência. Exatamente. Isso, a violência ela pode ser empregada antes ou depois, né, da prática da subtração do aparelho. Entendido. Já caracteriza o crime de roubo. Uhum. E o senhor acredita que há uma subnotificação também em relação a essas ocorrências? Nem todo mundo procura a polícia para registrar o furto e roubo de celular? Olha, infelizmente, nós realmente temos a questão da subnotificação. Muita gente procura, mas muita gente também não acredita que isso vai ser resolvido. Muito embora no estado do Espírito Santo nós tenhamos dado início ao projeto Recupera, que é um projeto que visa a devolução dos aparelhos que foram furtados ou roubados, né? Os receptadores recebem uma mensagem informando da ilegalidade daquele aparelho, que ele foi adquirido ilegalmente, e eles são intimados a devolver. Então, muito embora a gente tenha esse projeto, muitas pessoas ainda não procuram a polícia para poder fazer o registro de ocorrência. Aquela delegacia online é o suficiente para vocês terem acesso a esses números? A delegacia online é um local perfeito para as pessoas fazerem o registro. Elas podem procurar a delegacia física, né, mas também podem fazer o registro pela delegacia online. E já está valendo então, né? Ou você precisa de primeiro fazer o seu boletim online e depois procurar um físico? Não, porque quando a vítima ela faz o registro de ocorrência, ele automaticamente é distribuído para uma delegacia que aguarda a validação da autoridade policial. Então, a autoridade policial ela vai validar o boletim de ocorrência, né, e depois ele vai tomar as medidas necessárias. Uhum. Delegado, o que as vítimas mais relatam? Abordagem, em que situações ela acontece? Quais são os lugares mais visados? São diversas oportunidades, né, que os criminosos têm para poder praticar esse tipo de crime. Não tem nada em específico, qualquer oportunidade eles se aproveitam. Então a gente dá algumas dicas para as vítimas, né, para
tentarei minimizar o prejuízo. Então, é evitar usar o aparelho em público, né? Porque isso dá aso ao criminoso de passar e puxar o aparelho da mão, que a gente vê isso acontecendo muito. Se tiver que usar em público, né, que seja pelo curto espaço de tempo, né, o mais breve possível. Ou então sempre procurar se abrigar em uma loja ou qualquer estabelecimento, né, para poder usar o telefone. No caso de você tirá-lo da bolsa, não é isso? Ou do bolso e Exatamente. tiver que responder alguma Isso. mensagem ou atender uma ligação. Exatamente. Que você faça num lugar que você não seja surpreendido com alguém passando e levando, né? Exatamente. Eu queria só fazer uma observação, porque foi citado o Observatório de Segurança. Então a gente tem a diferença entre os crimes de furto e roubo. Aham. E em relação ao crime de roubo, né, nós tivemos uma redução do início do ano para cá, nos crimes de roubo de celular. E, infelizmente, o crime de furto, ele fica um número diferente, porque, às vezes, a pessoa ela perde o telefone, ela esquece onde colocou e coloca como crime de furto. Né? Ou então, e depois esse telefone ele é encontrado e aquele registro ele permanece como crime praticado de furto, né? Então, é um número um pouco mais complexo. Tá, deixa eu entender. Vocês não têm a mesma queda no que é furto, é isso? O crime de roubo, ele registrou uma queda. Eu vi, início do de ano pra cá. 19%. Isso. Aí, só que o crime de furto, tendo em vista que alguns casos eles não são propriamente crime de furto, então ele pode sim sofrer uma alteração para maior. Entendido. Bom, delegado, e além dessas dicas, né, do que a gente não deve fazer diante, né, de uma situação de ameaça, eu tenho dúvidas que foram encaminhadas pelos meus ouvintes. Eu vou fazer uma delas que foi muito debatida na última semana. É a seguinte, eu tô numa situação, vou citar até um exemplo aqui, tô num evento, tem muita gente, como show, tá? Show. Uhum. E eu levo 2 celulares, um que funciona, né, que é o novo, que está escondido, e um que eu dou pro ladrão. Aí teve uma ouvinte nossa que falou o seguinte: não façam isso, vocês se colocam em risco. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Porque a gente nunca sabe como é que é o comportamento humano, né? As pessoas elas reagem de formas totalmente aleatórias em situações totalmente aleatórias, né? Então, caso vamos dizer, o ladrão se sinta enganado, ela pode se colocar em risco. Um problema a se resolver. Então, deixa o telefone, leva o telefone, deixa ele escondidinho ali no bolso da frente, ou naquele porta-documentos que coloca por baixo da calça. E não use, né? Nem só na hora de chamar o Uber da volta. Evitar a exposição prolongada, né? As pessoas gostam de filmar os eventos, né? Então, filma o evento, filma e guarda o telefone de volta. Aham. Ó, outro ouvinte aqui, ele disse que ele sente muita falta, e não, eu sei que não é tua área, tá? Sua área é civil, mas ele fala assim que quando o policiamento, as duplas, né, Cosme e Damião, elas circulam mais pelas cidades, eles têm uma sensação de segurança maior. Você acha que o bandido ele se intimida com a presença policial? O patrulhamento é sempre importante, né? A sensação de segurança transmitida, ela é sempre importante. Então pode ser que o criminoso, ao identificar que ali naquele local existe policiamento, ele pense 2 vezes em praticar o crime. Uhum. A outra do Alex é a seguinte: eu já tive meu celular roubado em agosto do ano passado e fui orientado na época a procurar a delegacia de crimes virtuais. Procede isso? Ela pode procurar qualquer delegacia da Polícia Civil. O registro de ocorrência ele pode ser feito em qualquer delegacia. Posteriormente, esse boletim de ocorrência ele vai ser encaminhado para a delegacia responsável. Que é de crimes virtuais? Dependendo do crime. A delegacia de crimes virtuais ela tem um rol específico de crimes que ela atua,
Então tem que saber qual foi o crime praticado ali. O roubo do celular. Se for só o roubo do celular, aí é com a delegacia distrital. Aham, que é o teu caso em Vila Velha. Positivo. Entendido. Quando a pessoa chega informando que teve seu celular furtado ou roubado, delegado, o que vocês pedem a ela? É o e-mail, a primeira coisa? Na verdade, o e-mail, ele é uma das coisas que a gente pede. Nota fiscal, telefone, né, comprovação da propriedade do telefone, né, e basicamente o registro que é imprescindível. Para que vocês possam colocar dentro do programa do celular seguro. Isso, o projeto Recupera. O Recupera, para poder receber a notificação quem estiver com ele, é isso? Isso. Aham. E no projeto Recupera, como é que é essa volta? O projeto Recupera, ele trabalha no envio de mensagens dos aparelhos identificados por vendente de crime. E a pessoa, quando ela devolve o aparelho, ela vai responder como ela recebeu aquele aparelho, se ele comprou, se foi um presente, né, quais circunstâncias que aquele aparelho chegou até as suas mãos. Ou ela vai responder por um crime de menor potencial ofensivo, ou ela sequer responde, a depender da circunstância. Uhum. Então, a primeira fase do projeto Recupera é a recuperação do telefone. Então, a segunda fase do projeto Recupera é a devolução à vítima. Então, identificada a vítima, ela recebe uma informação, alguma mensagem no telefone novo dela, ou então até na própria residência, local de trabalho, de que o telefone dela foi encontrado para ela poder retirá-lo na delegacia. Entendido. A pergunta de um outro ouvinte aqui é que eu só tenho chance de recuperá-lo se ele for habilitado? Não entendi a pergunta. Se quem levou o meu celular, habilitá-lo para uso, aí vocês conseguem localizar? Porque ele emite sinal. Se ele permanecer desligado, fica um pouco mais difícil. Entendido. Geralmente quem rouba ou furta para quê, delegado? Trocar as peças ou vender o aparelho inteiro? A gente tem várias circunstâncias, né? A gente tem mercado de venda de peças, a gente tem mercado de troca, né, em boca de fumo, a gente tem pessoas que roubam o telefone e repassam para outra para poder receber o dinheiro inteiro. Uhum. E o Renan me pedindo para te perguntar como que você usa o celular e como que você guarda. Eu procuro seguir todas as recomendações de segurança que a gente informa aos nossos ouvintes. Não é? Guardar no lugar seguro, só usar dentro de um ambiente fechado, seguro. Uhum. E para os adolescentes que estão nos ouvindo, doutor, o que a gente fala? Sempre manter a segurança, evitar o uso prolongado, a exposição. E numa possibilidade aí de uma abordagem, entrega, né? Pelo amor de Deus, né? Entrega. Não, nunca reaja. É isso. Queria te agradecer, Carlos Vitor, pela gentileza, viu? Nada, que isso. Bom dia. Bom dia.